E aí, tudo bem contigo? Bora pro nosso devocional hoje? E ó, já começo te dizendo que você foi escolhido, né? Foi escolhido pelo Senhor. Então, assim, vamos ao texto pra gente entender, né? Então, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Atos 13:36. O que acontece, né? Você já descobriu o propósito da sua vida? Quando chegar nosso momento de partirmos, o que deixaremos, né? Muitas vezes nos preocupamos excessivamente com a herança, que diz respeito a patrimônio, conquistas e bens, mas acabamos não nos preocupando com o mais importante, nosso legado, né? Então, a nossa preocupação, ela está em construir várias coisas, né? Construir riquezas, honra, essas coisas daqui, né? Da terra. Só que o que verdadeiramente importa é o nosso legado. Como as pessoas nos lembrarão de nós? Será que as pessoas lembrarão de nós com as riquezas que a gente tinha, a casa que a gente tinha, o carro que a gente tinha? O que será que as pessoas irão lembrar de nós? O que você quer deixar como legado, né? Bom, eu lembro que quando após que meu filho faleceu, eu lembro muito assim das coisas que ele falava, da alegria que ele tinha em compartilhar a vida, né? Até compartilhei aqui com vocês outro dia no devocional que com ele eu aprendi a viver, né? Porque ele era um cara extraordinário, assim, a alegria estava nele, né? Então eu aprendi muito. Ele viveu 3 anos, mas deixou um legado enorme para mim e tenho certeza que para muitas pessoas, né? Mas assim, eu não me lembro assim digamos, do que eu dei de comer para ele, dos carros que eu dei, de carrinho, assim, nem me lembro se eu dei carrinho para ele, né? Provavelmente sim, mas dessas coisas assim inúteis, né? Fúteis, digamos, não me lembro de nada disso, mas eu lembro do momento que eu estava com ele, que eu abraçava, que eu beijava, que eu ensinava, né? Então, essas coisas que tem que prevalecer na nossa vida, sabe? A gente tem que trabalhar, tem que conquistar, sim, mas isso não deve tomar o nosso coração, sabe? A gente precisa entender que a gente está deixando um legado para as próximas gerações, né? E assim, os nossos filhos, eles são as próximas gerações. Qual é o legado que nós estamos deixando? Então, claro, eu como mãe, você, se for mãe ou pai, tem algumas vezes que a gente, né, sai fora de série, é normal, porque somos seres humanos, a gente tem que buscar a virtude da paciência, né? Mas assim, o que importa é realmente o que nós estamos deixando para ele, né? Apresentando Deus a eles, né? Que nem hoje eu falei isso nos meus stories, né, no Instagram, que nós temos que apresentar o nosso Deus a eles, né? Que mais cedo ou mais tarde eles vão querer conhecer profundamente, porque hoje tá, tudo bem, esse Deus, eles não têm esse relacionamento profundo com o Senhor, né? Alguns têm, né? Mas assim, é nossa responsabilidade como pais apresentar para eles esse nosso Deus. E a nossa responsabilidade ter intimidade com Deus para daí ensinar aos nossos filhos. Então, assim, não é qualquer coisa que nós estamos fazendo aqui, sabe? Não é qualquer maneira que nós temos que viver. Nós temos que viver uma vida de intimidade com o Senhor. Então, assim, como Davi, né? Davi, ele cumpriu o propósito que Deus lhe havia sido confiado, né? Que Deus confiou a ele. Então, assim, ele foi um homem de grande valor. Foi obediente em cuidar das ovelhas da família quando jovem, obteve diversas conquistas militares, fez de Israel um reino respeitado e próspero, né? Ele foi um grande rei. Mas nada disso foi citado para defini-lo após a sua morte, e sim o quanto ele obedeceu ao propósito de Deus. Então, o que vai ser lembrado é como nós obedecemos ao Senhor, o que nós cumprimos como propósito que Deus nos deixou, né? Se nós realmente cumprimos aquilo que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. Então, assim, ele foi chamado segundo o coração de Deus, o que não quer dizer uma vida perfeita, né? Pois, assim como nós, ele cometeu erros. Constantemente se humilhou diante de Deus, reconhecendo suas falhas. Isso demonstra um coração ensinável e quebrantado. Não quer dizer que nós não vamos errar, nós vamos errar. Mas o nosso coração tem que estar quebrantado, tem que estar disposto a reconhecer os nossos erros, sabe? E o mais difícil em toda a história é reconhecer que estamos errados. Então, as minhas orações Senhor, me mostra onde que eu estou errado.
e faz com que eu me arrependa, né? Me mostre que eu tenho um coração ensinável. É assim que devem ser as nossas orações, né? E olha, vai doer quando o Senhor te mostrar onde que você tá errando, né? Assim como dói em mim. Então, mas é para o nosso bem, né? É para nossa evolução, para o nosso crescimento, para nós cumprir o propósito ao qual Deus nos destinou, né? Então, é fascinante a história de Davi, um jovem esquecido da sua casa, mas escolhido por Deus, né? Assim somos nós. Então, assim, a partir do dia em que resolvemos aceitar a paternidade de Deus, tudo muda, né? Então, a gente começa a reconhecer para qual sentido que nós estamos vivendo, por que Deus nos escolheu como filhos, né? Aí a gente toma um novo rumo da nossa vida. Então, assim, você não é um erro, você não é um problema, não nasceu por acaso, né? Desde o ventre lá da sua mãe, Deus já estava te formando, Ele já sabia tudo, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, que cidade você nasceria, Deus, Ele estava planejando tudo perfeitamente. Então, você tem que crer, né? Decida ser filho e viver os propósitos de Deus Pai. Só assim a sua vida terá sentido, pois nada aqui é sobre nós, né? Não é só sobre nós, não é só sobre o meu umbigo. Claro, é nós também, mas não é só sobre nós, entende? É um conjunto inteiro, porque o Deus, Ele é um Pai de todos, que nem diz a oração do Pai Nosso, né? Não é só o meu Pai, é o Pai de todos. Então, Deus, Ele quer que a gente viva em harmonia, né? Ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros, né? Que nem ontem no nosso devocional falava, né, que maior é o que serve. Então, nossa vida tem que estar a serviço de outras vidas, né? Assim como eu tenho feito aqui com vocês, e espero que vocês estejam compartilhando isso, né? Estejam servindo outras famílias. Então, assim, em Deus, todas as suas necessidades serão cumpridas. Então, creia nisso, que Deus é poderoso para mover qualquer circunstância na sua vida, né? Então, só creia que você é filho e que você esteja disposto, né, a cumprir o propósito ao qual Deus destinou sobre a sua vida, tá bom? Assim como eu me coloquei e decidi querer o que Deus quer para minha vida, né? E assim seja com a sua também. Deixe um legado para a próxima geração. E quem sabe, né, que seja lembrado por várias e várias gerações, assim como foi o Davi, até nos dias de hoje. Tá bom? Então esse foi o nosso devocional do dia. Espero que tenha edificado a sua fé no dia de hoje, tá bom? Nos vemos amanhã. Até lá.